Bora, nação, Flamengo venceu. Pascoal, vamos analisar aqui nesse momento os comentaristas do programa da ESPN Brasil, Mauro Naves, falando sobre a vitória do Mengão humilhante aí em cima do Maringá. Bora pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like. Vamos bater recorde de likes, 1000 likes pra esse vídeo. Por quê, meu amigo? Nós estamos felizes. O Mengão venceu. Vamos lá pro vídeo de hoje. A mim me Joseni, a mim me Renato Gaúcho. E o único que teve a sorte de cumprir foi Jorge Jesus, que fez a mesma promessa. É, o homem está atravessado hoje. Não, tá mas atravessado hoje. Isso tem um pouquinho de memória. Ó, tem memória, só tem memória. Vou falar um negócio pra você. Ele não tá tomando mel, ele tá mordendo a abelha. Ele tá numa fase... Não, mas ele só tem memória aí. Não, mas ele toca, o Lugano toca num ponto importante. É óbvio que nenhum treinador vai chegar prometendo fracasso, né? Mas o Sampaoli ontem foi contundente, a palavra que ele gosta de usar. Fala, Sampaoli. O que mais gostei é ficar no Maracanã e que o time fez 8 goles. Que históricamente la historia hace que la obligación de Flamengo sea esa, con un time de otra categoría. Mas o time de otra categoría hace poco tiempo ganó 2-0 a Flamengo. Entonces, yo considero que o time tiene que mejorar en la condición de permanecer en esta sintonía contra cualquier rival. Si no, seguramente tengamos avances, retrocesos, avances. Yo quiero ficar aquí en un time muy grande para tener un time invencible. Tomará tiempo, pero es mi sueño. Yo pienso que o time tem que melhorar futbolísticamente. O sistema, para mí, está en segundo plano. Futbolísticamente el equipo tuvo muchas jugadas boas de ataque, pudo hacer mucho más goles hoy, y con un time que persiguió físicamente preparado, estructurado, que intentó neutralizar a gente, no consiguió porque la faceta del juego futbolísticamente es donde el time tiene que mejorar, tiene que perder menos bolas, tiene que tener más troca de pase un campo rival. Bueno, pero un tema de crecimiento paulatino. Tá aí, ó, pra gente dar uma olhada nos 3 jogos, né, sob o comando do Sampaoli na temporada. Ele sabe que é um adversário de nível muito diferente do Flamengo, um adversário de Série D, e ele mesmo fala na entrevista que precisa fazer ser possível um jogo competitivo como foi esse contra qualquer adversário. A gente tá vendo ali os números de posse de bola, chances, chutes. Esse jogo foi o melhor, mas aí a gente tem que levar em conta o adversário. Mas uma coisa me chama a atenção, Pascoal, que é quando ele fala num time invencível. Claro que guardado ali o que é possível dentro do futebol, vai perder em algum momento, mas criar esse time passa pelas formas de jogo que ele quer imputar a esse elenco. E a confiança que o jogador tem que ter no treinador e nele mesmo para executar o que está sendo pedido. O jogador de futebol, quando ele está confiante, ele faz coisas que nem ele acredita. Aquela bola que ele vai matar e foge do pé, ela fica perto. Aquela bola que ele vai tirar de cabeça e bate na parte mais alta e vai pro gol contra, já pega na testa. Então, quando o jogador está com essa confiança, e é isso que ele está tentando passar para os jogadores, confiança. Eu vou falar uma coisa aqui, o torcedor do Flamengo pode até não concordar. Eu gostei mais do Flamengo contra o Internacional, que foi um jogo taco a taco, do que ontem. Gostei mais. Você vai falar, mas também jogou o Internacional, perdeu. Não, mas eu gostei da postura contra o Internacional. Um time que teve postura. Ontem, cada um já fazia mais ou menos o que queria, chegou um momento que já não estava mais ninguém guardando. Vê o Vidal faz 2 assistências para o Pedro. Sim. Ele entra para jogar praticamente de ponta de lança. Ele não vai, entendeu? Por quê? Porque estava fácil. O jogo já estava construído. O Mauro está com a bola de cristal nova, não sei se você sabe. Porque ontem ele matou aqui as duas. Ele falou, o Flamengo vira com 4 e o Corinthians vai ter dificuldade de ganhar o jogo.
E o Vai Cássio, rezar pro Cássio. e o Cássio vai ter que se virar. Sim. Então, a bola de cristal dele tá legal. Tá legal. Eu tô jogar falando na isso pro loto torcedor hoje, do Se Flamengo. chama Anos de Estrada, né? Anos de Estrada. A gente erra Bom, muito bom aqui também, cheiro, de vez bom em cheiro. quando. De vez em Eu tô quando falando acerta. isso pro torcedor do Flamengo, porque esse jogo, pra mim, esse daí, com 8 gols, é festa pra torcida. Sim, e pra quem precisava, né? Mas pra quem analisa o jogo do Internacional foi melhor. Mas Porque- precisava dessa festa também, nessa reversão Claro, de placar, tudo depois é possível. do 2 a 0 É que lá. faz Parte do, E aí do até para a pacote. estabilidade da chegada de São Paulo, né? Sim, faz Claro. pacote Rival Sampaoli, perfeito, na hora perfeita, uma virada que iba a ser com qualquer treinador ou sem treinador. Se ontem o Flamengo ia no Maracanã sem treinador, virava o outro também. treinador perdeu de 2 a 0. É outro ambiente, mesmo- outro momento, e tinha a revanche do Maracanã. O jogador se prepara diferente. Ontem, sem treinador, o Flamengo fazia 6 goles. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O futebol é assim. Apesar de que você aqui bota assim de tanta superdimensão ao treinador, o futebol é assim. Então, acho que o jogo foi perfeito para afiançar a chegada a São Paulo e para que muitos jogadores voltem a ter confiança, né? Se sentir à vontade, para que a torcida do Flamengo volte a acreditar no elenco. Acho que foi o dia perfeito, né? O real nível do time vai se ver no próximo jogo, né? No Brasileirão. Claro, é claro. O Libertadores, né? É que a gente, a tendência da torcida, vendo o placar do Flamengo, né? Esse Sim. 8-2, com 4 no primeiro tempo, é romantizar o jogo. É transformar um jogo num romance. 4 no primeiro, 4 no segundo, vira 4, acaba 8. A torcida com aquele sorrisão, vendo o jogo, aquele sorriso. Imagina Então, Arturo Vidal jogando de punta de lança em vez de primeiro volante contra Fluminense, por Então. exemplo. Não, não E vai tem tomar menor condição. contra-ataque toda hora. Ele é capaz de ser O goleado. jogo É capaz de ser possibilitava goleado. isso, mas Bom, para o Sampaoli, claro que vai contando muito. Há 28 anos não ganhava de 8. Já, pô, o cara chegou e ganhou depois de 28 anos. Quantos técnicos passaram lá? Quantos times pequenos o Flamengo pegou nesse período? Que podia ter ganho de 4, 5, 6, 9, 10 e não pegou e não venceu. Então, vai somando para ele, para dar confiança e para ele fazer o que ele quer. O que ele vai fazer, ainda não sei, Lugano, mas assim, acho que ele chega cheio de vontade. Já foi até perguntado ontem, há mais de 30 jogos ele não repete uma escalação, né? E ele tá com cara de que ele não vai repetir no Flamengo também. 3 jogos já foram três times diferentes. Ou seja, vai de acordo com o Dá adversário. pra fazer um Flamengo invencível assim, Mauro? Eu não sei. Um elenco do Flamengo? Assim, ele tem um elenco... Ele tem um elenco que ele pode sonhar realmente em ter um time à lá Jorge Jesus, de jogar, sabe, sendo favorito contra todo mundo, mas nem sempre o favorito vence. Invencível não existe, mas fazer a não, licença claro. poética da Jorge palavra. Jesus vai. é 4 derrotas. Eu acho que dá, o elenco é muito... Não é o melhor da América, não estamos falando que é o melhor elenco? Então, se jogar bem, ele passa a ser favorito para tudo. Vai ganhar tudo? Não sei. Às vezes pega um Palmeiras pela frente e a coisa não funciona. Às vezes pega o Hulk do Atlético pela frente e a coisa não funciona. Enfim, mas que tem time para ele já não funcionou contra o Inter semana passada também. Começando um trabalho aí, mas que tem muitas possibilidades. E já que o Sampaoli gosta de mexer, se ele não inventar, claro, o Vidal não vai jogar de centroavante, mas ele também não vai pôr o ponta direita de lateral esquerdo, ele também não vai chegar nesse será? Não vai para. chegar nisso. Ele não vai fazer isso. Eu acho que ele pode sim ter um Ponta time. de lateral já botou. Eu acho que enche de Ou na área, esperança. sim. Não, vai encher de esperança área, aí com o Marinho já fez torcedor, uma carrilheira mas eu ali. acho que ele... Mas aí é porque ele joga com 3 zagueiros e tira o lateral e volta Exato. de ala. É Exato. diferente. É um orgulho você treinar um time do Flamengo, você deve chegar lá no treino, olha para aquele elenco, pô, qualquer técnico ficaria orgulhoso. Então ele está com essa esperança, torcer para ele fazer um bom trabalho. Vai ganhar tudo? Não é bem assim, né? Não, calma que tem mais adversário com a mesma intenção de ganhar tudo, né? Exatamente. Agora, Você tem um cara que faz 4 gols que nem o Pedro, já fez 21, mais Quero falar gols do que desse moço jogo. aí. Quer fazer? Pô, brincadeira. Aí sabe... O Diniz, que lindo jogo. Aí o Cano faz mais gol do que jogo. Pô, é maravilha. Então, eu vou ficar desanimado com esse time? Você acha que o Fernando Diniz dorme preocupado? São Paulo vai dormir preocupado? Só se ele ficar querendo mudar muita coisa, porque, olha lá, Pedro se torna o artilheiro do Brasil e...
Então vamos entrar Dá nesse os números assunto. dele, Então vai, dá vamos os lá. O números presidente dele, vai. chamou e a gente vai entrar nesse assunto do Pedro. Quero falar do Gabriel também, porque foi a dupla que ele repetiu na frente nas 3 escalações, uma coisa que talvez muita gente já não esperasse. Vamos dar uma olhada nos números do Pedro para a gente discutir essa dupla. Olha aí, ó, informações do Data ESPN sobre o Pedro, que não perdoa, tá aí a amostra dele nessa temporada, finalizações do Pedro na goleada sobre o Maringá. Foram 7 chutes, 5 no alvo e 4 gols. Ele agora tem 21 gols em 20 partidas disputadas na temporada. O presidente já adiantou. Roda a vinheta. Este segmento é um oferecimento de sportingbet.tv. Vai pra cima, faz um Sportingbet aí. Eu acho que quando o Sampaoli chega, talvez não se esperasse a dupla de ataque, por uma característica do Sampaoli, né? Do que ele fez desculpa, na vida. Só Diga. para reforçar isso aí, ele é o principal artilheiro hoje. Sim, E do o país. segundo é o Cano, com 20 gols em 19 jogos. Ou é. seja, também mais gols do que jogos. É. Tá 20-21 vai ser uma disputa linda, porque os dois fazem gols a toda hora. O Pedro, eu não imagino saindo. Se alguém for sair nas mudanças, é o Gabigol. O 9 é o Pedro. Não imagino, um jogo ou outro, agora deixa o Gabigol jogar aqui e tal. Mas enfim, ele vai ter chance demais de fazer muito. E acho que o Cano também, então vai ser lindo. É só para pontuar que o Cano e ele estão ali. É coisa de 3 minutinhos a mais para o Cano marcar um gol do que o Pedro, mas vai ser lindo de ver a disputa. Agora o Mauro toca num ponto que eu ia levantar aqui para ouvir vocês também. A gente não imaginava os dois, pelo menos eu não imaginava os dois o tempo todo com o Sampaoli. A gente está vendo até aqui começar os jogos assim. Mas o Gabriel já falou lá atrás que queria voltar a jogar mais centralizado. Agora fica difícil para ele, né, Lugano? Assim, no sentido de tirar o Pedro do time. Eu sim imaginava os dois jogando com São não. Paulo. Inclusive, semana passada a gente comentou aqui quando o São Paulo estava chegando, até porque gosta Você de... falou que ele não ia tirar de cara, é verdade. Ele gosta de, obviamente, colocar muito jogador em campo ofensivo. Neste caso, você tem dois craques, né? Para o que é o futebol sul-americano, Gabigol e Pedro. Então, eu espero que eles ainda vão jogar juntos muitos jogos e muitos minutos. Mas hoje, obviamente, o número 9, o centroavante, hoje é Pedro, né? Hoje Pedro. Acho que Gabigol tem que fazer aquela função de segundo atacante, que ele faz muito bem até. Mas entrar nessa disputa hoje de eu ser o 9 do Flamengo, acho que hoje leva a perder, né? Talvez 15, 20 dias atrás, não. Mas hoje o centroavante de Flamengo é Pedro, né? Mas para minha forma de ver futebol, os dois podem jogar perfeitamente bem, ainda mais no esquema de São Paulo, que sim é ofensivo, que coloca muitas vezes a bola próximo da área adversária, com muitos jogadores. Então, essa movimentação, essa complementação entre ambos, prejudica muito o zagueiro, prejudica muito mais, por exemplo, que ter até pontas abertos, onde as movimentações são muito mais longe do gol, né? Então, eu visualizo os dois jogando muitos minutos, fazendo sucesso. Há que ver defensivamente como o Flamengo contrarresta isso. Mas hoje o número 9, sem dúvida, é o Pedro. Não de Flamengo, acho já de Brasil, né? Sim. É Pedro, né? Jogador com uma característica. Ontem estava o Fabiano aqui, né? Esses jogadores assim, não sei por que cada vez se formam menos, né? Acho que é um problema de teoria tática da base do futebol, né? Que eu em São Paulo briguei até muito por isso. Ô, Lugano, não posso perder a deixa, não. O Pedro é mais Cavani ou mais Suárez? Que boa pergunta. Mais Suárez, acho. Mais Suárez. Acho mais Suárez. Mais estilo Mais Suárez Suárez. porque não, e também vai no confronto físico, né? Sim. O Pedro, apesar da estatura que tem, você vê que ele tem um domínio do corpo com muita coordenação, né? Ele gira com a bola, ele se movimenta no muito ar, bem, né? tem coordenação, tem domínio do corpo, né? Como tinha Luis Fabiano, com quase 1,90 m, como tem Zlatan Ibrahimovic, por exemplo, com 1,97 m, como tinha Luisito, com 1,86 m, 90 kg. São jogadores que, apesar de grande... sim, Luisito é forte. Achei que ele era mais baixo. Não, Luis forte, passa aqui na bunda, na perna assim, né? Forte. Maravilhoso. Agora aqui, ó, Mas essa tem equação... um domínio do corpo Sim, que não é normal para esses jogadores de tanta estatura, né? Sim. Essa tua equação, ela fecha muito bem nesse momento no Flamengo. Pedro,
Gabriel. Aí você escala ali o meio, o Gerson parece que tá firme nesse meio. O Gerson difícil de tirar do atacou time. pelos dois lados, né? Atacou Sofreu pelos dois pênalti pela lados. direita, fez gol pela esquerda. Não, mas a pergunta que eu quero fazer é outra, Pascoalzinho. Sabe por quê? Tem um camisa 14 no Flamengo. Como é que chama? É um uruguaio também? É, Georgiano. Ah, é. Vai voltar. O Bruno Henrique tá voltando. Ah. E aí, como é que você comporta todo mundo lá na frente, assim, pensando em não tirar Pedro e Gabriel? 3-1-6. Pascoal. Como não dá? Agora sim, Como não dá pra jogar 14? O lugar não vale nada, cara. Não dá pra jogar Agora 14, sim, mas o não sei. 14 tem lugar fixo. Isso que é, mas não dá pra, não são os 14 jogadores em campo, isso não é possível. São só 11 de cada lado. Mas o camisa 14 joga. Não tem Joga, como. né? Ah, não tem. Aí é um baita problema do treinador. Quando o jogador desse tamanho, dessa importância, entra no time, o problema não é dele. O problema é do treinador. Onde vai colocá-lo? Quem sai? Aí é um problema que ele vai... Todo mundo já vai eleger um. Porque é o mesmo de sempre, que também é uma injustiça. Todo mundo tira o Everton Ribeiro do time a qualquer sinal. Se você perguntar para qualquer... Onde que vai... Não, tira o Everton Ribeiro. O Gerson voltou a jogar bem. Mas ninguém fala... E aí? E o Cebolinha? Não, o Cebolinha deixa lá. Eu acho que sobe pro Cebolinha. Eu acho que sai o Cebolinha. Dessa formação de ontem. Aí joga o Gerson como meia ponta pela esquerda, o Arrascaeta na função que ele gosta mais. Vir pela meia, enxergando o jogo de frente e, como disse o Gabigol, o encontrando dentro de campo. Dando um tapa para ele chegar. Ele encontra cada passe. É o jogador da categoria do Arrascaeta, do Renato Augusto, do Rafael Veiga. Esses caras são joias, são preciosos demais. Você não pode descartar jogador dessa qualidade técnica. Então, mas como eles têm esse preciosismo, eles têm que jogar. Eles têm que jogar. Porque ele pode fazer o gol também. Mas se ele não faz, ele encontra alguém para fazer por ele. Então, vai jogar. Aí, ó. Vai jogar. O Gabriel também acha que o Arrascaeta tem que jogar. O Arrasca estava ontem no Maracanã, postou elogiando o Gabriel, falando, sabe muito. Aí o Gabriel vai lá no Instagram, reposta falando assim, que saudade, volta logo, só você me enxerga. E uma carinha com a mãozinha na boca e outra mãozinha rindo. E outra carinha rindo. Calma, que o nosso analista... Não, eu quero que o meu analista de emojis... Não sou analista de emoji, em não. relação entre jogadores, Mas... me diga se isso aí é um recado para alguém ou se é só realmente um elogio ao companheiro que está fora. Vindo do Gabigol, né, que ele gosta sempre de ser um pouquinho mais polêmico do que deveria, eu acho que é um recadinho, né? Para quem? Ah, não sei. Você que assiste todo o jogo do Flamengo tem que merecer. Achei meio fora de hora, porque esse recado... Tem tá alguém vendo? aí... Sobrou pra você. Resolve esse problema Aí, aí. verde e vermelho, Mas sobrou para você. Tem alguém aí que está preferindo dar a bola para Pedro que para Gabigol, né? Exatamente. E Por isso não que eu está achei gostando fora... muito o Gabigol. Eu achei Caramba, fora de hora isso, porque é lógico que é um recado para algum companheiro ali que está exatamente Aí- isso. aí estão cruzando mais para outros do que para mim, só você Mas é me que enxerga em campo. Não que sei, no o formato Gabigol, de jogo, se a você bola não vai mais jogar... pro pivô. Mas quando o Arrascaeta entrar, pode ser que ele saia e o Arrascaeta vai enxergar muito o Pedro lá. Mas Não esses sei o que vai jogadores têm acontecer. muito... Pascoal. Foi uma cutucadinha ali, eu não sei. Eu acho que O não time foi ganhou bem. tão inocente, não. Lógico que não, lógico que não. Não Claro foi que isso, não, sabe por quê? não O foi, jogador, não. ele já está parado há quase 40 dias, né? Ele teve uma lesão, teve uma ruptura do Tem isso do tudo músculo. já? Hã? Já tem quase 40 dias. Se não me falha a memória. Eu vou até buscar aqui, Eu pode posso ser, até- pode ser que tenha sim. Mais de 30 eu sei que tem. Mais de 30 tem. Porque o Flamengo está jogando sem ele já há um tempão. Sim. Já há um tempão. E 30 de março, É? tem razão. Sabe que Passou o mês inteiro já, tem um mês que ele está fora. dos maiores desafios de minha carreira como capitão foi administrar justamente Suárez e Cavani na seleção, né? Imagino. Dos caras que da mesma idade, da mesma cidade, se um fazia 2 gols, outro fazia 3, outro fazia 4. Qual vai ser o momento que essa linha vai se quebrar e vão passar de ser amigo a concorrente, que sempre foram, né? Sim, Porque claro, sim. o jogador compite entre eles, né? E você como líder estava sempre em todos os detalhes para que nunca, por 8 anos, para que nunca aconteça nada que quebre essa relação, porque realmente o jogador tem seu ego, né? Claro. Obviamente cada um defende seu espaço. Estamos falando anteriormente que Pedro e Gabigol competem por o mesmo espaço hoje, né? Então, assim,
É uma Podem relação, jogar juntos com o Gabigol armando, no futebol, como fez ontem. não falo exclusivamente de Pedro e Gabigol, no futebol é sempre muito difícil administrar dois caras que jogam, obviamente, em posições similares e que compitem por esse protagonismo. Isso acontece sempre. Então, aí onde sim é necessário um líder superior, aí sim onde um treinador pode ter essa sensibilidade para prever problemas, porque assim, este mensagem deixa entrever que o ano vai ser longo ainda, né? É sempre um desafio, muito mais do que você imagina, um desafio grande, né? Deixa eu fazer uma correção aqui. Dia 30 de março saiu a notícia de que ele estava lesionado e estava fora das finais do Carioca. Foi no dia 19 de março o último jogo dele, 40 dias quase, você tem razão. E ele vai amanhã voltar. 40 dias, né? Eu achava que tinha um pouquinho menos. Amanhã 40 dias. Então, quando eu não sou médico, né? Não me formei em medicina, mas no futebol a gente tem um que jogou ruptura de músculo, são 40 dias para recuperar. Não tem tecnologia capaz de fazer o ser humano se recuperar, porque isso é de cada um. A recuperação é de cada um. Quando você rompe o músculo, você tem. E aí depois vem aquela tal da fibrose. Existe fator de crescimento, existem coisas só que você arrisca, né? São coisas individuais. Começo de temporada, acho que não compensa arriscar. Aí, como ele teve essa situação, ele bateu aquele pênalti e botou a mão na perna. Você está lembrada disso? Sim, sim. Ele bateu o pênalti e ele sentiu ali, já botou a mão na perna. Na hora que ele bateu o pênalti. Abriu o músculo. Aí, e ainda Valente ficou até o fim do jogo. Não foi, então, elogio para o Arrascaeta do Gabriel? Não, eu acho que é o seguinte, ele tentou motivar o companheiro a se recuperar mais rapidamente. Ah, foi. Não, tá claríssimo ali, né, cara? Só você me enxerga. Ah, Pascal, você tá ali. Entendeu? Ele tá... A ironia do Pascal. E outra coisa, o Everton Ribeiro está jogando... E este último mês, qual foi a diferença de goleiro entre Pedro e Gabigol? A diferença de gols. Entre um e outro, os gols que fizeram Pedro e Gabigol. Desde que está fora Arrascaeta. Vamos dar uma olhada nesse dado não, para o Gabigol você. ficou no jejum grande. Mas ele ficou um tempo sem marcar ele agora. Voltou Passou a fazer agora. 9 partidas, Sim, 2 gols uma seguidos. série de partidas sem marcar. Exatamente. Agora o Arrascaeta, você está falando, está 40 dias sem jogar. Hoje foi divulgada uma pesquisa em todo o Brasil aí. Quem são os melhores jogadores brasileiros, né? Aí ganhou Vinícius Júnior, Neymar, terceiro, Arrascaeta. Não, ou que jogam no Brasil, ou que são brasileiros, desculpa, né? Ou que jogam aqui, ou que são... Ganhou o Arrascaeta, que está em terceiro lugar, que está sem jogar. Sim. E o Bruno Henrique nem voltou lá uns minutinhos, foi o 15º, para você ter uma ideia. O Flamengo teve dos 15, o Flamengo tem 5, para você ver a força do Flamengo. Claro. O Everton Ribeiro entrou, o Gabigol entrou, o Pedro entrou, a Arrascaeta entrou e até o Bruno Henrique. Então você vê esse elenco. Então, mesmo sem jogar, fica no imaginário. E no imaginário do Gabigol, tá os toques do Arrascaeta para ele. O Bruno Henrique trocando de lugar que ele com era ele. o 9, etc. Sim. Mas eu acho que ele vai voltar, se ele voltar a fazer aquilo que ele fez no ano passado, e ele fez tão bem feito, só que assim, lembrar que ele aí acostumou o num gol vai ano ser muito do Pedro. vitorioso ao protagonismo ser dele. só Apesar que do Bruno Henrique muitas vezes jogar melhor que ele, o nome dele aparecia mais do que o de todos os outros, né? Agora, a pergunta que você fez, o Gabriel fez 11 gols no ano. E tem partida que ele jogou demais, que ele armou jogo, que ele se doou, que ele voltou para buscar a bola, mas não é a dele, não é o que ele sente falta, né? Então, talvez por isso. E a cutucada que você me deu, você que vê jogo aí do Flamengo, eu assisto o jogo de todo mundo. Mas, como eu também assisto os jogos do Flamengo, dá pra ver que ele reclama Mas muito 11 do gols na Cebolinha temporada. No período Arrascaeta, que é o que o Lugano falou, foi que rolou o jejum do Gabigol. Foi. Então, Não, e assim, jogos. e vendo o jogo, Mauro, assistindo as partidas do Flamengo, é muito claro a insatisfação dele com o Cebolinha sobre como ele recebe a bola de volta, quando ele quer no pé e o Cebolinha dá na frente. Então tem ali uma falta de entrosamento. Eu não acredito que exista um problema, não estou dizendo que o que ele fez foi um absurdo, é uma leve cutucada. Mas assim, para mim é muito claro de para onde vai. Eu vou dizer um negócio para você, o Arrascaeta volta, vai sobrar pro Cebolinha. Porque o Gerson vai fazer a meia ponta e o Arrascaeta vai jogar por dentro, ele vai ganhar suporte do meio campo. O Gerson de primeiro volante e afuera Vidal, não? Acha que não? O Gerson de primeiro volante e Vidal fora? O Thiago Maia de primeiro e o Gerson de segundo, que seja, de todo jeito, o Vidal tá fora. Ali, para mim, acho que entre Vidal e Thiago, joga o Thiago. Sim, o São Paulo tem uma confiança absurda em Vidal, né? Tem, mas preparo físico de um e de outro, né? Talvez até eles afiançarem o Flamengo. Mas vocês acham que vai ter esse Flamengo de 1 a 11?
Não é a característica do Sampaoli, né? O time de 1 a 11, aquele que você sabe escalar, como era com o JJ. No, porque por la intensidad que Sampaoli aplica nos treinos, não só no jogo, o jogador se desgasta muito mais, tanto no treino como no jogo. E até porque o Flamengo tem, como você falou agora, meter campo para frente e tem 10 opções. Sim, exato. Uma melhor que a outra, né? É. Então, realmente desaproveitar Cebolinha, Marinho, Bruno Henrique, não podem ficar fora E sem não estamos jogar falando nem dos meninos, hein? Os Mateus ainda, que são bons também. Fora os Mateus ainda, Ontem entrou o Matheus Gonçalves, Pois né? Pouquinho, mas entrou. Tem. Mas no Muita 3-1-6, desses 10 cabem 6, né? Então aí é um pouco melhor. Vai ter mais. Você está convicto disso? Não mas o 6 é o lateral, Como o Mateuzinho, implicante, o outro é o cara. Ayrton. Você Só tem sobra certeza quatro. Mas você disso bate que em é palma três? para bater com. Pero, Você tem certeza você disso? bate em palma para bater com. Isso vai lá. Não, mas é muito. Hoje ele veio, hoje ele tá afiado, Fígado. gente. Ele é o fígado do clube. Hoje ele tá afiado muita hoje. opção. E eu fico Ai, feliz que ele ai. esteja assim, porque isso é legal. É bom, traz animação, né, Pascoal? Já mudou tanto o espírito lá, Ah. parece que o VP está no Rio de Janeiro porque não recebeu ainda, não foi embora. O VP está lá esperando receber para ir embora. Mas mudou tanto o espírito lá que de repente o VP aparece ali no Corinthians, ó, tudo à procura do Timão por um técnico. Aí ele volta, ele já estava ali no Rio mesmo. Futebol acontece de tudo, Pascoal. Não. É uma Esse aí, possibilidade. no Corinthians ele não volta, não. Acho que não. Vou gente. falar você. Acho que não. Eu sou porque ele está lá no Rio. Aí, tá eu esperando sou, a multa. aí eu sou capaz de. Tem coisas que Não dá, você pode afirmar, tem coisas que você deve afirmar. O Vitor Pereira no Corinthians. Não. Não tinha, volta. Ele tinha o carinho da torcida. Ele direção. rompeu com esse carinho da torcida. Com a direção, Ele tinha assim, mais do que carinho do presidente do Corinthians. E ele conseguiu romper com o presidente do Corinthians. E nesse instante, apesar que o futebol não tem muito esse negócio de pudor, essas futebol não tem muito isso não. Mas eu acho que nesse instante no Corinthians... O dele foi com muita gente. Por exemplo, no Flamengo se diz que o Landim não olha com bons olhos o Jesus. Da forma que ele foi embora, acabou de renovar o contrato, 1 mês e meio foi embora. Então que ele seria assim. Mas se todo mundo quer o Jesus e pudesse, a data tivesse certo, eu acho que ele até aceitaria. Então traz de novo, está perdoado. Mas a torcida do Agora, no Corinthians com o vai VP querer? foi geral. Não, foi geral. Foi torcedor, foi presidência, foi Então, peraí, deixa eu gerente, perguntar para acho quem que está não. assistindo a gente. A hashtag ESPNFCBR. Você, torcedor do Corinthians, aceitaria o Vitor Pereira de volta? E eu vou expandir a questão. Então tá aí, nação, as informações do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer agora pro Clássico. O Flamengo já tá embalou de vez aí com o técnico Jorge Sampaoli. E agora vamos ver com o Clássico contra o Botafogo domingo. Vamos ver. Vamos torcer pra gente ganhar e embalar aí no Campeonato Brasileiro também. Então é isso daí, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo